O homem de bem. O que é um homem de bem? O que devo fazer para me tornar um homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Sempre interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntando se não violou essas leis, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhes fizessem. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica seu interesse pela justiça. Ele é bom, humano, grato e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças, posição social ou de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha esses valores como um depósito do qual deve prestar contas à sabedoria divina e usar somente para o bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus lhe deu, também pode lhe retirar. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Sempre usa de sua autoridade para lhes erguer o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É sempre indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Mestre Jesus: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Respeita, enfim, nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural e das leis dos homens, como desejaria que respeitassem os seus. Lembra da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pois é, modificaram a oração, colocaram ofensas no lugar de dívidas. Mas nós temos dívidas perante o altar de nossa própria consciência e seremos julgados por esse juiz que se encontra dentro de nós, da mesma maneira que julgamos nossos semelhantes. Quanto às ofensas, Deus jamais se ofende com o nosso comportamento, pois Deus é inatingível e nem os verdadeiros homens de bem se sentem ofendidos. Como então Deus se sentiria? Lembremos ainda que, segundo Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, podemos trocar nossas dívidas do passado por atos de amor nessa atual existência. Assim, a corrente do mal se quebra e deixa de existir. Lembremos de uma linda história a respeito da vida de Francisco de Assis aqui na Terra. Certo dia, seu ajudante de ordem lhe perguntou: Mestre, o senhor já deve ter perdoado muito, não? Aí Francisco lhe respondeu: Não, eu nunca perdoei ninguém. Mas como assim, mestre? É que eu nunca me senti ofendido.
Eis aí um verdadeiro homem de bem, pois ter a necessidade de perdoar significa que sentimos ofendido. E se sentir ofendido ainda é um atraso moral em nossa evolução. Não se edifica uma sociedade renovada nos moldes de novos valores positivos e benéficos se não for através dos tijolos da sociedade, que são as famílias. Famílias renovadas na aplicação dos valores proativos do bem, portanto, mais harmoniosas, mais justas e mais cooperativas. Somente quando atingirmos essas modificações nos alicerces sociais é que teremos uma melhoria quantitativa e qualitativa do nosso planeta como um todo. Não basta a promulgação das leis, não basta a formulação de ideais nobres. Se não pudermos contar com testemunhos de consciências individuais dispostas à exemplificação dos seus ideais. A doutrina espírita, na qualidade do Consolador prometido, inicia o extraordinário projeto de regeneração humana pelos indivíduos, pela intimidade de cada um de nós, na esperança de que um ser humano renovado possa espalhar no seu raio de ação os princípios concretos do bem, do homem de bem. Recordando do capítulo intitulado Deus na Gênese de Allan Kardec, item 34. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Não há um espírito sequer, não importa o seu grau de imaturidade ou de materialidade, afastado da presença divina. No entanto, para percebê-lo na sua essência, é preciso realizar a obra da purificação espiritual que exigirá do espírito imortal milênios de educação, iluminação e testemunho no bem. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós todos estamos mergulhados. O que há é que as imperfeições dos espíritos inferiores são vapores que os impedem de ver a Deus. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem o procurar nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual dos obstáculos que a escurecia, eles o verão de todos os lugares onde se achem, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte, pois é onipresente. Com esse parágrafo luminoso, nosso codificador lançou baliza para a compreensão de Deus e da relação da criatura com o Criador, apontando a direção pretendida pelo Consolador prometido. Quando alguém toma contato com os ensinos e com as consolações da doutrina espírita, e o que pretende o Consolador prometido para a humanidade, qual a sua meta, qual o seu propósito, ele nos diz que já estamos envolvidos e mergulhados na presença de Deus, e para que nós percebamos isso, teremos que nos tornar um verdadeiro homem de bem. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês chegaram até aqui, é porque acharam interessante
importante o tema O Homem de Bem. Peço-lhes o seu gostei, a sua inscrição no canal, acione o sininho para receber novos vídeos, façam seus comentários e compartilhe com seus grupos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.